Bom dia, aqui quem está falando é o professor Jamerson e hoje estaremos estudando sobre mais um dos métodos no aprendizado de línguas, certo? Estaremos falando hoje sobre o método direto. Um dos métodos mais usados no aprendizado de línguas atualmente, certo? Esse método tem uma série de características que o deixam e o definem melhor com relação à sua posição dentro dos métodos, assim como todos os outros, certo? Mas uma atenção nesse método, ele dá uma atenção especial à língua estrangeira. E aí já encontramos diferenças no que concerne outros métodos, como o método gramática e tradução não dá uma atenção específica à língua estrangeira. Então já vemos uma comparação interessante aí. Claro e óbvio que nós podemos usar um pouco de cada método para poder aprender um determinado idioma. Isso facilitará muito, porque algumas partes fortes em um método podem ser fracas em outro método. No caso, esse método não dá uma atenção específica ou tão forte na parte da escrita, porque o seu foco principal é a parte da fala e da audição, além de outros fatores que são fundamentais nesse método, como a linguagem do cotidiano, diferente do método de tradução, que não dá uma atenção específica a isso, certo? No caso do método direto, a atenção à linguagem do cotidiano, de expressões do cotidiano, da linguagem que é usada no dia a dia, diferente de uma linguagem descontextualizada. Então a atenção especial nesse método é que você tem que aprender a língua com as expressões diárias, que você não deveria buscar o conhecimento na aquisição da língua com expressões tão distantes da sua realidade, certo? Além de também, esse método não dá uma atenção específica no que concerne a gramática, porque a gramática é aprendida indutivamente. No caso, o indivíduo não vai estudar as regras de gramática, ele já aprende essas regras sem precisar se debruçar nos detalhes específicos da gramática. Então observamos que o detalhe e a atenção especial nesse método é voltada para a parte da pronúncia ou oralidade, na parte auditiva. É um fator foco desse método, certo? Esse método visa criar fluentes na língua, pessoas que tenham plena ou significativa capacidade de comunicar-se muito bem e entender muito bem o que está sendo dito. Então, nesse método, o fator pronúncia é extremamente relevante. A atenção tem que ser fundamental na parte da pronúncia. Erros não são toleráveis nesse método, porque a atenção específica é sempre aproximar e buscar perfeccionar a pronúncia da língua, bem como se tornar extremamente hábil na parte auditiva. Nesse método percebemos aquelas dicas quando o indivíduo está observando os objetos e ele dá uma atenção específica no sentido desse objeto na língua alvo, certo? Bem como as ideias. Caso isso fosse em uma aula, existem muitos cursos por aí que usam esse método, embora atualmente a abordagem comunicativa, que é outro método que estarei falando em uma aula, um vídeo aula posterior, está sendo mais usado atualmente, certo? Bem, essas informações são informações básicas do que concerne o método direto, haja em vista que é extremamente profundo a quantidade de material que tem sobre esse método. Claro que saber sobre os métodos facilitará significativamente o conhecimento e o aprendizado de algumas línguas. É evidente que isso não é fator primordial para o aprendizado de línguas. Obviamente, um dos fatores primordiais para isso, entre muitos outros,
são a dedicação, a motivação, você que está assistindo o vídeo, que vai buscar isso e através dessas buscas alcançar o seu êxito. É evidente que esse vídeo tem o objetivo de trazer a conhecimento certos métodos que são usados, afinal, tendo o conhecimento de como esses métodos são aplicados, facilitará a aquisição de algumas links, certo? Aqui quem fala é o professor Jamerson. Espero que tenha gostado do vídeo e nos próximos vídeos estarei trazendo outros métodos e outros assuntos que concernem o aprendizado de línguas. Tenham um excelente dia e hasta luego!